Você já ouviu falar de Ismael, o primogênito de Abraão? Sua história é marcada por grandes promessas, escolhas humanas e a fidelidade de Deus, mesmo em situações inesperadas. Vamos mergulhar nessa narrativa para entender como Deus pode transformar tudo, até mesmo o que parece um desvio, em parte de seus propósitos eternos. A história começa com Abraão, um homem escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Deus fez a ele uma promessa incrível. Seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Mas havia um problema aparente. Sara, sua esposa, era estéril, e ambos já estavam em idade avançada. Com o passar dos anos e sem sinais de que a promessa se cumpriria, a impaciência começou a tomar conta. Sara, desesperada para ver a promessa realizada, sugeriu a Abraão uma solução alternativa, que ele tivesse um filho com Hagar, sua serva egípcia. Essa prática era comum na época, mas não fazia parte do plano original de Deus. Abraão aceitou a sugestão de Sara, e Hagar concebeu um filho. Esse menino, Ismael, nasceu em meio a tensões e expectativas confusas. De um lado, Abraão estava feliz por ter um herdeiro. De outro, a decisão trouxe conflitos dentro da própria família. Mas Ismael não era apenas um fruto da impaciência humana. Ele era também parte dos planos de Deus, que prometeu abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. Mesmo assim, o relacionamento de Hagar com Sara se tornou insustentável. Hagar, sentindo-se rejeitada e humilhada, fugiu para o deserto. Foi lá, no deserto, que o anjo do Senhor encontrou Hagar junto a uma fonte de água. Ele lhe trouxe uma mensagem de consolo e esperança. Volte para a sua senhora e se submeta a ela. Eu farei de seu filho uma grande nação. Hagar chamou aquele lugar de o Deus que me vê, pois ela percebeu que Deus estava atento à sua dor e à de seu filho. O nascimento de Ismael parecia ter resolvido o problema da descendência de Abraão, mas os planos de Deus iam além do que os olhos humanos podiam enxergar. Anos depois, Deus cumpriu sua promessa inicial. Sara concebeu e deu à luz Isaque, o filho prometido. A alegria tomou conta da família, mas também trouxe novos desafios. Agora, haviam 2 filhos na casa de Abraão, e as tensões entre eles começaram a crescer. Ismael, sendo o primogênito, tinha um laço especial com Abraão. Ele cresceu como herdeiro presumido, mas a chegada de Isaque mudou completamente essa dinâmica. Durante uma festa de celebração do desmame de Isaque, Sara percebeu Ismael zombando do menino. Isso despertou nela uma preocupação intensa com o futuro de seu filho. Ela temia que Ismael disputasse a herança de Isaque e por isso pediu a Abraão que mandasse Hagar e Ismael embora. Abraão ficou profundamente aflito com essa decisão. Ismael era seu filho e a ideia de separá-lo causava grande dor. Mas Deus interveio dizendo a Abraão: não se preocupe com o menino nem com a serva. Atenda ao pedido de Sara, pois é por meio de Isaque que sua descendência será considerada. Mas eu farei do filho da serva uma grande nação, porque ele também é seu descendente. Assim, com o coração pesado, Abraão despediu Hagar e Ismael. Ele lhes deu pão e água e os enviou ao deserto de Berseba. A caminhada foi difícil e cheia de incertezas. Quando a água acabou, Hagar colocou Ismael debaixo de um arbusto e, em desespero, se afastou para não vê-lo morrer. Ela chorou amargamente, mas Deus ouviu o choro do menino. Mais uma vez, o anjo do Senhor apareceu a Hagar e a consolou. Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Levante-o e tome-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Hagar e ela viu um poço de água. Com isso, Hagar e Ismael sobreviveram, e o menino cresceu no deserto, tornando-se um arqueiro habilidoso. Ele se estabeleceu na terra de Parã, e sua mãe escolheu uma esposa para ele do Egito. A vida de Ismael no deserto não foi fácil, mas foi marcada pela presença de Deus. Mesmo afastado da casa de Abraão, Ismael cresceu e prosperou.
cumprindo o que havia sido prometido pelo Senhor. Ele se tornou o pai de 12 príncipes, como Deus declarara, e sua descendência formou uma grande nação. A Bíblia descreve Ismael como um arqueiro habilidoso, alguém que aprendeu a sobreviver e a liderar em meio às adversidades. Sua vida nômade no deserto reflete tanto as dificuldades quanto a força que ele adquiriu. Ele viveu na terra de Parã, uma região entre o Egito e Canaã, onde sua família prosperou. Embora a separação entre Ismael e Isaque tenha simbolizado dois caminhos diferentes, ambos continuaram ligados pela promessa que Deus fizera a Abraão. Ismael representa o cumprimento da palavra de Deus, de que Abraão seria pai de muitas nações. Sua história também é um lembrete de que Deus é fiel às suas promessas, independentemente das circunstâncias. O reencontro entre Ismael e Isaque no sepultamento de Abraão mostra que, apesar das diferenças e conflitos, havia respeito e um vínculo inegável entre os dois irmãos. Ismael, embora tenha trilhado um caminho diferente, cumpriu seu papel no plano divino e deixou um legado duradouro. Ismael não é apenas uma figura bíblica, ele também ocupa um lugar significativo nas tradições e culturas que se desenvolveram ao longo da história. Na fé islâmica, por exemplo, Ismael é considerado um profeta e um dos ancestrais diretos do profeta Maomé. Essa conexão reforça seu papel como pai de uma grande nação, cumprindo a promessa divina feita a Abraão. Além disso, a história de Ismael inspira reflexões sobre temas como perseverança, superação e a importância da obediência a Deus. Sua jornada no deserto ilustra como as dificuldades podem moldar o caráter e como a presença de Deus nos momentos mais sombrios traz força e esperança. A influência de Ismael pode ser vista até os dias de hoje, especialmente nas tradições dos povos árabes que reivindicam descendência dele. Sua linhagem representa a diversidade e a amplitude das promessas de Deus, que não se limitam a um único grupo, mas se estendem a muitas nações. Por fim, a vida de Ismael nos lembra que mesmo quando a humanidade tenta alterar os planos divinos, Deus é soberano e capaz de redimir qualquer situação. Ismael é um exemplo de como a graça de Deus transforma o que parece ser um erro em parte de seu propósito maior. Isso nos desafia a confiar no Senhor, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. O deserto, elemento central na vida de Ismael, é mais do que apenas um local físico. Ele simboliza um período de provação, dependência e transformação. No caso de Ismael, o deserto foi o lugar onde ele cresceu, encontrou sustento e forjou sua identidade. Mas, para além disso, ele também representa a ação divina em momentos de escassez e desamparo. A história de Ismael no deserto nos ensina sobre a capacidade humana de resiliência e confiança em Deus. Assim como ele e Agar enfrentaram a falta de recursos e o abandono, nós também passamos por desertos em nossas vidas. Esses momentos de dificuldade podem ser oportunidades para amadurecimento e encontro com o propósito divino. Deus não abandonou Ismael no deserto, mas providenciou o que era necessário para sua sobrevivência e crescimento. Esse cuidado revela um aspecto importante do caráter divino. Ele não apenas cumpre suas promessas, mas também nos guia e sustenta nos períodos de maior necessidade. O deserto, portanto, é um lugar de encontro com Deus, onde suas promessas se tornam mais claras. Além disso, o deserto moldou Ismael para sua missão de liderar e prosperar. Foi lá que ele desenvolveu habilidades, coragem e determinação. De forma semelhante, as dificuldades que enfrentamos podem nos preparar para desafios futuros e nos capacitar para viver os planos de Deus para nossas vidas. O deserto, embora árido e desafiador, é um lugar de crescimento espiritual e fortalecimento.
A história de Ismael é uma das mais ricas e complexas narrativas da Bíblia. Ela nos convida a refletir sobre a soberania de Deus, sua misericórdia e o cumprimento das suas promessas. Ismael nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, Deus não abandona seus filhos e continua a trabalhar para o bem daqueles que confiam nele. Ismael também nos lembra que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Embora sua vida tenha começado como resultado de uma solução humana apressada, Deus usou cada detalhe para cumprir seus propósitos. Isso nos encoraja a esperar com paciência pelo tempo perfeito de Deus, confiando que Ele é capaz de redimir qualquer situação. Além disso, a jornada de Ismael reforça a importância de valores como resiliência, perseverança e fé. Ele enfrentou rejeição, abandono e adversidades, mas encontrou força em Deus para superar esses desafios. Sua história nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente e pronto para nos guiar. Por fim, o legado de Ismael é um lembrete da abrangência das promessas de Deus. Ele é um testemunho de que as bênçãos de Deus não se limitam a um único povo, mas alcançam muitas nações. Sua vida continua a inspirar gerações, apontando para a fidelidade de um Deus que nunca falha. Que possamos aprender com a história de Ismael a confiar mais em Deus, a sermos pacientes em nossas esperas e a encontrar esperança mesmo nos desertos da vida. Assim como Deus esteve com Ismael, Ele está conosco em cada passo de nossa jornada.